Olá, alunas e alunos do Colégio São Francisco. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco aí da origem, né, e do surgimento da sociologia como disciplina. Vale lembrar então aí que a sociologia nasce num contexto de segunda revolução industrial, ou seja, né, o mundo estava passando por transformações sociais e daí a necessidade de se entender um pouco essas transformações. Não à toa a função da sociologia nesse primeiro momento é tentar entender essas mudanças da sociedade. Se a gente pegar, né, num contexto histórico, o ano de surgimento da sociologia dialoga muito com a questão do neocolonialismo, que é a exploração do continente europeu em relação ao continente africano e asiático. Ou seja, aí vai estar mais ou menos entre os anos de 1850 e 1870, que a gente, né, chama de meados do século XIX. E é nesse momento que surge a sociologia para estudar exatamente essas transformações da sociedade. Então, elencando, né, sociologia, surgimento, meados do século XIX, entendimento de uma sociedade de transformação. Mas falar que ela nasceu ali, simples assim, né, de uma forma aleatória, é negar todo um passado histórico. Então, claro, a sociologia teve referências no passado. Se a gente buscar todo o percurso, né, a gente se depara com a Idade Antiga, com os filósofos gregos e romanos que já discutiam a sociedade de certo modo, já analisavam a sociedade. Na Idade Média, poucas transformações na sociedade, porque era uma sociedade estamental, então muito parada, né? Uma sociedade sem grandes transformações. A Idade Moderna é fundamental para o surgimento da sociologia, com dois movimentos intelectuais, no caso o Renascimento e o Iluminismo, né, que tem pensadores que pensam a sociedade de uma forma mais racional, começa a negar um pouco o teológico, né, aquelas explicações divinas. Então, esses dois movimentos têm uma base muito forte para o nascimento da sociologia. E com todo esse passado, a sociologia, né, meados de 1850 e 1870, se torna uma disciplina. Eis então aí os primeiros passos da disciplina Sociologia para fins de estudo, vestibulares e Enem. É importante entender esse processo histórico. E aí já para pegar um pouco do gancho, né, desse nascimento, a gente não poderia falar de dois autores, né? O Saint-Simon e o Auguste Comte, que são duas pessoas assim que analisam a sociologia, né, a sociedade com essas transformações no olho do furacão, coisa que é muito difícil de se fazer, né? Analisar uma coisa que ainda está nascendo, que ainda está surgindo, que você não sabe o que vai acontecer. Se a gente pegar assim, uma explicação bem próxima, né, do que é analisar uma coisa sem saber, seria o coronavírus hoje, né? Que a gente está em meio a todo acontecimento sem saber o que de fato vai acontecer. Assim foi os sociólogos, vendo, nasceu ali uma revolução industrial, umas transformações na sociedade, na questão econômica, capitalismo, e eles tentando enxergar tudo isso ali meio que de fendas, né? Assim, não sabia direito o que poderia vir. Tanto é que a análise do Saint-Simon, quando ele vê as máquinas, né, e vê esse surgimento, essas transformações, ele achava que isso ia ser perfeito para a sociedade. Ele achava que as máquinas trariam mais tempo para os homens, né? E ele até fala que nisso os homens poderiam ficar mais tempos ociosos, mais tempo livre e ser mais felizes, né? Fazer outras coisas. É claro que ele estava errado, né? Porque na verdade as máquinas só aceleraram ainda mais a produção e aumentaram ainda mais, né? Cargas de horário de trabalho e tudo. Mas foi uma análise que ele fez. Ele também tinha uma outra análise, né, de uma melhor distribuição de renda, né, e também outra coisa que não aconteceu, que ele achava que aconteceria, né, lembrando que ele é um socialista utópico. Então são análises interessantes desse começo da sociologia. Mas o importante mesmo é o pai da sociologia, que é o Auguste Comte. Ele se debruça, né, para estudar a sociedade e ele se torna o pai da sociologia, o pai dessa disciplina, né, da física social em si. E o Augusto Comte ele vai ter algumas teorias, né, entre as quais aí a teoria dos três estágios.
na qual ele fala que o terceiro estágio, né, e o último, que é o científico positivo, é o mais avançado. Mas ele explica também os estágios anteriores. Ele fala que a sociedade já foi pautada, né, num estágio teológico, com explicações divinas, sobrenaturais, isso meados, né, do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, período das grandes navegações, realmente a gente via isso, né? Explicações divinas para o que acontecia nos mares, no desconhecido. Esse é o primeiro estágio teológico, né? O estágio divino. O segundo estágio para ele, que seria, né, o estágio abstrato, ele já nega esse teológico, mas ainda não tem uma explicação de fato científica, né? Ele nega um, mas ele ainda não chegou no outro. Então é o que a gente chama de metafísico e abstrato, né? Esse segundo estágio. E o terceiro e último estágio da teoria dele é o positivo, o científico. É o estágio do momento que ele está vivendo. É o estágio da ciência, da razão, da experiência, que ele vai denominar positivo. E esse positivismo ele tem tudo a ver com questão de disciplina, né, de organização, não à toa, né, essa ideia, né, de organização tal, ela chega até no Brasil, na proclamação da República, e a gente pode perceber aí o lema Ordem e Progresso, né, no Brasil, quando funda a República, é sim, né, uma referência ao positivismo, uma total influência do positivismo do Augusto Comte, que é o grande primeiro pensador da sociologia. Ok? Bom, nesse primeiro vídeo a gente fala um pouco desses dois, né? Do Saint-Simon e do Augusto Comte, como introdução. Já no próximo vídeo a gente vai falar dos clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Espero vocês até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até!